Olá, é um prazer ter vocês aqui de novo no nosso terceiro vídeo desse projeto tão bacana, Cuidado Além da Medicina, mas é a nossa segunda entrevista com o profissional. Eu sou Matheus de Deus, enfermeiro especialista em oncologia. Hoje nós vamos estar abordando um tema extremamente importante dentro da nossa área. Muito se fala sobre quimioterapia, sobre os cuidados que a gente tem com os medicamentos, sobre tudo isso que é realmente necessário, mas tem um outro aspecto que a gente não pode deixar, que é o aspecto psicológico. Então, nada melhor do que conversar com uma psicóloga. Hoje eu vou conversar com a Débora, mas eu vou deixar ela se apresentar. Por favor, Débora, obrigado, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Bom, eu sou Débora Genesini, sou psicóloga, trabalho com oncologia já há mais de 20 anos. Acabei me especializando na área de oncologia, pensando na ruptura que a doença causa e no luto que tanto a família quanto o paciente vivenciam. E aí, nessa trajetória, já trabalhei em algumas instituições. Atualmente eu estou muito focada na oncologia da Rede D'Or e numa instituição chamada A Casa Humana, que cuida em domicílio desses pacientes. Legal. Você já falando, já dá pra gente até começar a entrevista com uma das perguntas que a gente tem em mente. É que, como eu introduzi, a gente vê bastante realmente a necessidade, a gente sente a necessidade por acompanhar o paciente, enfim, a gente sente essa necessidade do paciente ter realmente um suporte psicológico, porque por todo o impacto, por tudo que a oncologia, tudo que o câncer causa, né? Mas, na prática, você, como profissional realmente, você consegue ver, é comum realmente a gente ter o psicólogo atuando nesse cenário? E aqui a gente tem muita vivência do privado, mas pensando também no SUS, a gente consegue enxergar o profissional psicólogo atuando dentro da oncologia? Hoje nós temos um cenário um pouco mais otimista em relação ao número de psicólogos para os pacientes oncológicos. Tem crescido muito a psico-oncologia, e a psicologia dentro dos hospitais e das clínicas ainda não é o suficiente, ainda fica muito aquém, acaba tendo estratégias de trabalhar em grupo para otimizar, mas é um cenário mais otimista. Nós temos tanto na rede pública quanto na privada um crescimento de número de profissionais da psicologia, uma valorização dessa prática. E você ainda falou um outro campo, né, que é o próprio de cuidar em casa, né, esse home care também, que é uma outra frente muito importante, né, porque a gente quer que o nosso paciente ele fique o tempo que ele precisa ficar, né, fazendo o tratamento, o que ele estiver passando, mas que ele consiga estar na casa dele, né, tá dentro do ambiente dele. Nesse cenário você também consegue ver mais, tá tendo mais essa parte de home care, esses cuidados assim, tá crescendo, tá pouco, como é que tá essa parte ainda? Também está crescendo. O psicólogo hoje é parte da equipe mínima de uma atenção domiciliar, na rede privada, home care, mas na rede pública também, programa, né, de atenção à família, dentro, né, do SUS, tem psicólogo já compondo a equipe. Puxa, que bom. Dá um alívio, porque a gente sabe que precisa, né? Pegando esse contexto, ainda até falando de casa, né? Porque a gente fala em casa e a gente pensa sempre no familiar, muito envolvido nesse aspecto, né? Nas suas abordagens, o familiar, ele também é acompanhado por você? Como isso funciona? A gente costuma dizer que família é parte da unidade do cuidado, não dá para dissociar. Quando alguém adoece daquele núcleo, e quando eu falo em família, não é só por laço consanguíneo. Família pode ser alguém que a pessoa escolha, aquela rede social, rede de apoio que ela tem. Não dá para dissociar, não dá para fazer um atendimento em que a gente não considere quem está fazendo parte daquele núcleo, porque muitas vezes é essa pessoa que vai precisar estar mais inteira emocionalmente para cuidar, para oferecer os cuidados. Porque a doença ela é uma ruptura na vida de todos os envolvidos, então a família é incluída sim. Extremamente interessante e importante isso. Aí vou voltar até um pouco mais para a minha área agora, a parte da enfermagem também, mas que também envolve todas as outras áreas, quando a gente fala de acreditação, né? Quando a gente fala de ambulatório acreditado, de hospital acreditado, enfim. As instituições acreditadoras, elas têm cada vez mais solicitado essa participação do familiar nos formulários que a gente faz. Então, um formulário de admissão do paciente, um formulário de evolução do paciente, algumas perguntas precisam incluir também o familiar, né? Por justamente entender esse processo de que é uma unidade.
né? É uma unidade, né? A gente tem, de novo, o paciente ali que fica com a gente um tempo, mas tem todo o aspecto social, a educação do paciente, a educação do familiar, que as áreas precisam fazer, né? A gente precisa realmente envolver o familiar e que bom que a psicologia também tem isso, porque, assim, é uma carga muito importante. Eu tive experiências na faculdade, né, de ver monografias, cuidando de quem cuida, um dos títulos de monografia, assim, foi extremamente importante, pessoas chorando mesmo, assistindo, por ter relatos de pessoas durante a monografia, as pessoas falando, contando o tamanho da carga que é realmente. E olha que a gente não estava falando de câncer ainda, a gente estava falando só de doenças crônicas no geral. Envolvia também o câncer, mas não só o câncer, né? O que eu costumo dizer, Matheus, é que a família não vem com um manual de instruções como eu vou lidar com o meu familiar, que até então era absolutamente saudável e ativo e hoje tem um câncer e necessita de múltiplos cuidados. A família não sabe o que fazer, né? É um universo absolutamente desconhecido e aí a gente precisa psicoeducar, orientar, até para favorecer a adesão ao tratamento e a diminuição do sofrimento. Então, assim, não tem como não incluir a família. Não, é verdade. Eu também concordo plenamente. O familiar, ele é separado no momento dessa consulta ou ele é junto com o paciente? Como funciona essa parte? Tá. Não tem muita regra. Especialmente o meu jeito, né, de trabalhar, eu tento entender aquele universo e aquele núcleo. Né? Às vezes, num primeiro contato, tanto o paciente como o familiar estão um pouco inseguros, até com, assim, como é esse atendimento psicológico, o que vai acontecer, o que vai perguntar. E aí, numa primeira abordagem, eu costumo fazer junto, né? Até para desconstruir qualquer tabu que tenha em relação à psicologia, porque fala, nossa, o que o psicólogo faz? Eu conheço o psicólogo como alguém que cuida mais de pessoas que têm, né, questões de saúde mental. Eu não tenho, eu tenho câncer, enfim. E aí eu faço uma primeira abordagem, mas é saudável que em algum momento do curso do acompanhamento, ambos tenham seus espaços, né, de acolhimento individual, até porque as preocupações, os sofrimentos, eles são individuais, né? E aí eu faço separado, pode ser que em algum momento volte a fazer junto, até para mediar alguma conversa importante que eles não estão conseguindo fazer, né, sem a mediação de alguém, mas não tem uma regra. Tá? Isso é o caso a caso e é importante desconstruir, porque senão fica uma coisa assim, não, o atendimento ele é só individual. O atendimento ele vai de acordo com a necessidade daquelas pessoas. É aquilo que você vê, na verdade. Né? Você não chega com um script pronto. Não, né? não. Tem, assim, você falou bastante com relação ao paciente, essa falta de regra, na verdade, não é bem que seja falta de regra, mas eu acredito que seja um ajuste de acordo com a necessidade que você enxergue, né? Acho que assim fica melhor. Mas pensando no paciente oncológico, lembrando que a gente tem diversos perfis, né, de profissional, na verdade, de necessidades onde o psicólogo pode estar atuando, mas pensando no perfil do paciente oncológico, tem alguma abordagem específica? Isso depende do que ele sente, depende de como ele está vivendo? Como é esse preparo, na verdade, para você estar abordando um paciente oncológico? Eu gosto de pensar que eu estou encontrando uma pessoa, né, e é um encontro mesmo, que esse encontro precisa, né, ser... Neste encontro precisamos contemplar um vínculo de confiança e de troca, e é uma pessoa que está começando uma jornada absolutamente indesejada e desconhecida na vida. Então, nesse encontro com essa pessoa, né, eu preciso fazer com que esta pessoa se sinta à vontade, né, para dizer o que a preocupa, quais são as dúvidas, o que ela está entendendo sobre aquilo que está acontecendo na vida dela, quais são as necessidades. Muito mais do que fazer uma anamnese muito formal de como está a saúde mental, né? Eu primeiro tento entender qual é o impacto da doença e do tratamento na vida daquela pessoa. Isso a pessoa já começa a falar naturalmente o que está acontecendo, em que momento da tua vida nós estamos, quando a doença chegou, o que estava acontecendo, o quanto que isso interfere, não interfere, quem cuida de você, e por aí vai. Né? É claro que tem muitas estratégias e
técnicas e teorias que nós precisamos e podemos utilizar, né? É importante que eu saiba quais são os antecedentes, minimamente, assim, como funciona as respostas emocionais dessa pessoa diante da necessidade de enfrentamento de desafios. Como é que você passou por desafios anteriores? Eu tinha uma depressão, uma ansiedade, eu sou muito ansiosa. Não, já aconteceu um monte de coisa na minha família e eu sempre me mantive muito equilibrada. Não necessariamente vai ser a mesma resposta, mas isso já diz quem é aos pouquinhos essa pessoa. Porque no primeiro encontro eu conheço um recorte, diante de uma crise. É uma pessoa que estava vivendo sua vida e que passa por uma crise. E a crise revela várias questões. Então, eu vou seguindo o caminho que a pessoa vai me mostrando, né? Eu sempre falo que o psicólogo é muito mais do que um condutor, né? Ele vai andando junto, lado a lado do paciente, né? E às vezes, quando o paciente não sabe para que lado vai, a gente empresta nossa lanterninha, ilumina aquele caminho tão desconhecido para que a pessoa consiga trilhar com o mínimo de segurança e com o menor sofrimento possível. É uma travessia. Você está doente, você precisa atravessar desse lado para esse. É o tratamento. Sim. Você não tem obrigação nenhuma de saber sobre esse percurso. Até então, você não vivia esse universo de oncologia, né? O paciente, a família. E nós, profissionais, precisamos falar sobre esse caminho, né? Vai ter buraco nessa rua, a gente vai te ajudar a passar por esse buraco. Às vezes vai dar para desviar, às vezes não vai dar, né? Mas estaremos juntos nessa travessia. É importante o que você estava dizendo, porque, claro, por todos os aspectos que você disse, mais um específico que eu quero dizer, é que muita gente tem, né, às vezes até um pouco popularizado isso de que para você ser psicólogo, um pouquinho todo mundo tem, né? Às vezes isso cai muito, vou puxar um pouco para a minha parte, né? Que existe muito uma cultura enraizada de que o enfermeiro ele é um pouquinho de tudo. O enfermeiro ele é enfermeiro, ele é um pouquinho psicólogo, ele é um pouquinho, às vezes, até da TI, que ele que vai consertar alguma coisa, enfim. E é extremamente importante isso que você está dizendo, e também para a profissão, as outras profissões saberem reconhecer isso, de que não, nós não somos. Tem estratégias, né? Existem estratégias certas para serem seguidas, tem todo um caminho que é manejado, como você já disse muito bem, de acordo com aquilo que o paciente apresenta para você, não é um roteiro fixo, né? Então, para isso, realmente precisa de uma formação para fazer, né? Não é qualquer um que vai fazer, não é uma conversinha, né? Não é um bate-papo informal, na verdade tem técnicas, tem estratégias que são utilizadas. Eu acho que é extremamente importante enfatizar isso, porque sim, fica muito isso de pensar que é uma coisa muito simples. A saúde mental, por muitas vezes, ela é banalizada, né? E a gente tem visto isso cada vez mais. A pandemia reforçou muitos outros. Deu um olhar, sim, deu um olhar, mas também conseguiu reforçar outros estereótipos que a gente tem que ficar lutando com isso ainda o tempo inteiro, né? Então, já pegando o gancho da próxima pergunta que eu tenho para te fazer, diante de tantas estratégias, de tantas especificidades, para você conseguir atuar em oncologia, o psicólogo atuar em oncologia, ele precisa de uma formação diferenciada, precisa de uma especialização, um curso, uma residência, precisa disso? Eu diria que é muito desejável que sim. Não sei se todos os serviços têm isso como um pré-requisito para contratação, deveria. E como você falou, os outros profissionais, eles podem ouvir e acolher as questões de sofrimento, as questões emocionais. Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é ter uma escuta, né, qualificada e técnica para saber como é que esse caminho vai. O psicólogo que aborda, né, um paciente que está passando por um momento tão disruptivo, que é um diagnóstico e um tratamento de uma doença oncológica, ele precisa ter um olhar mais técnico e especializado. Por isso que eu digo que é muito desejável que tenha uma formação. Não importa que eu sou psicóloga, eu entendo sobre depressão, ansiedade, sofrimento, mas na oncologia eu preciso entender também sobre efeitos colaterais, sobre droga, sobre qual droga faz tal efeito, qual droga causa alopecia ou não, porque isso vai ser fonte de sofrimento para o paciente. E ele muitas vezes vai buscar em mim
que é alguém que não é tão técnico aos olhos dele, como um médico ou enfermeiro que vai ali manusear o tratamento, dar um diagnóstico, colocar uma medicação, ele vai sentir um pouco mais de conforto para fazer determinadas perguntas. E eu preciso saber se aquilo que o paciente está sentindo é uma fadiga decorrente ao tratamento, né? Ou é um estado depressivo, que podem ser as duas coisas. Sim. E se eu não tenho um aprofundamento das questões do tratamento oncológico, da técnica, diagnóstico, prognóstico, eu fico na superfície só. Aí eu entendo que tudo só é emocional ou tudo é só físico, porque daí eu não domino, né? E aí o ser é uma unidade integrada, né? Que tem a questão física e a psíquica. Então é desejável que tenha, eu preciso entender. O paciente pergunta para mim, outros pacientes com esta doença parecida com a minha passam por isso, não passam por isso? É normal o que eu estou sentindo? Pode ser que eu não saiba responder tudo, como não sei mesmo, né? Mas minimamente dentro desse universo, com um pouco de técnica. E aí, o que especialização, residência traz, né? A gente tem um conhecimento que é sistematizado a partir disso, e aí eu preciso juntar isso com a prática. Não adianta você ter só um ou outro. E aí você vai cair diante de um paciente oncológico e uma família, e você não vai saber ajudar nesse caminho que eu falei, né? Eu preciso conhecer quais buraquinhos, quais obstáculos esse caminho tem, e só com uma especialização, uma residência, um aprimoramento, eu consigo ter mais subsídios, mais estofo, mais conhecimento técnico, científico. Isso precisa. O tratamento psicológico não é só intuitivo, porque senão fica intuitivo. Vamos lá, eu vou só ouvir, vou escutar, vou acolher, puxa, é difícil. Né? E aí, uma coisa que eu queria só desconstruir, né, que o psicólogo, ele precisa ajudar na psicoeducação de que a tristeza pode fazer parte, o choro pode fazer parte, de que não precisa estar bem o tempo todo, né, que o paciente ele tem altos e baixos. Mas se eu não ficar otimista e esperançosa, o tratamento vai dar errado? Não necessariamente, né? Você vai dar errado se você não respeitar o sentimento do jeito que o sentimento vem. Nossa, assim, concordo plenamente, porque isso também acontece pra gente, né? Eu também, enquanto enfermeiro, a gente não tem essa obrigatoriedade de realmente o nosso conselho não pede que tenha obrigatoriedade da especialização em oncologia para atuar na área de onco, mas se me perguntar, é extremamente necessário que tenha. É essa união, realmente, que a gente tem da teoria com a prática e que faz a total diferença na nossa vivência, né? E outros aspectos que você tocou, a gente tem as terminologias de eventos adversos, e acho bacana, você falou na alopécia. A alopécia, ela tem 2 níveis, né? Ela tem a categoria 1 e a categoria 2, grau 1 e grau 2. E o que diferencia um de outro, além da porcentagem de queda de cabelo, mais ou menos que 50%, também tem um impacto no social do paciente, né? O quanto que isso impacta. Se você está no grau 1, não é uma queda que gera algum tipo de impacto no paciente. O grau 2 já é um impacto, então utiliza lenço, utiliza outras formas para amenizar esse impacto realmente, né? Então você vê como tudo está atrelado, né? E outras situações do nosso dia a dia. A gente tem um paciente que tem algum tipo... está passando por uma fase mais difícil, está com um quadro depressivo e que seja, enfim. A gente pode ter dificuldade de adesão à terapêutica medicamentosa oral desse paciente, por exemplo, que muitas das vezes esse medicamento é dispensado em casa para esse paciente e a gente espera que esteja tomando e a gente confere depois a caixa se está vazia ou não, mas e aí? Será que a gente tem realmente a adesão desse paciente? Será que um quadro depressivo pode estar atrapalhando na aderência? E a gente tem certeza que sim. Né? Então, assim, a importância realmente da gente estar de novo enfatizando o trabalho multiprofissional, né? Das coisas se conversarem mesmo. Não ficar só, o psicólogo está aqui, o enfermeiro está aqui, e cada um está dentro da sua concha, e o paciente, que é a unidade, que você já falou tão bem, precisa da união de todos e às vezes não tem. Né? Então, assim, é extremamente importante. E vou aproveitar, já vou fazer o gancho da próxima pergunta, porque a gente já começou a falar um pouquinho disso. O que você mais encontra? A gente sabe de todo o
o impacto que o câncer traz, a gente já começou falando disso, né, no início, todo esse impacto que o câncer pode trazer no paciente, os estigmas que envolvem o câncer, né, tudo isso que tem, tudo isso que cerca a doença. E na sua prática, o que você mais encontra de quadro nesses pacientes? Além do câncer, né, claro, mas assim, depressão, ansiedade, tem algum que seja mais comum? Isso varia muito? Como isso funciona? Eu acho que varia, né? E quando a gente fala em depressão, é importante dizer que, sim, depressão é uma doença, né, que existe um diagnóstico e os pacientes, às vezes, eles têm reações e respostas de um estado depressivo a partir, né, de uma necessidade de um transtorno de ajustamento de uma situação indesejada, que não necessariamente é uma depressão, né? Os pacientes podem oscilar, tem um momento da extrema ansiedade como resposta à insegurança, porque a gente se sente seguro quando algo é previsível e familiar. A doença desconstrói isso. Sim. Não é previsível, tampouco familiar. Esse tratamento eu nunca vi. E aí a pessoa fica muito insegura e aí ela responde com ansiedade. Estados mais de resposta de tristeza, autoestima, autoimagem muito abalada. Acho que especialmente quando cai cabelo, quando tem a mutilação de algum órgão, afeta muito. A questão também, às vezes, de sexualidade, que é uma coisa que as pessoas não falam. Pouquíssimo abordado. E acham que assim, tá doente, isso sai da vida. Mas muito pelo contrário, né? Isso faz parte da vida, isso também é fonte de sofrimento. Então tem uma série de questões, tem algumas pessoas que tem já quadros mais ansiosos que chegam a ter tipo náusea antecipatória, Sim. Né? Que assim, só de pensar em fazer o tratamento eu já passo mal e a gente tem que lidar com isso. Tem uma série de respostas emocionais, o próprio luto, porque o luto não vem só quando morre alguém, o luto é quando a gente perde algo que é significativo. Então eu perdi minha saúde, eu perdi o senso de segurança que eu tinha, a previsibilidade, como eu já falei, e aí eu tenho uma resposta de luto. E aí quando a pessoa se enluta, ela fica mais voltada para a perda, para o que é negativo, porque pode não dar certo, e aí a gente vai ajudar ela a fazer o outro momento de restauração de vida também, um movimento de olhar que pode dar certo sim também, mas que a oscilação ela pode acontecer. Tem pacientes que encaram num primeiro momento como uma sentença de morte, daí eu não quero morrer, eu não quero deixar as pessoas que eu amo. Então, assim, é muito plural, né, a resposta emocional de cada um, mas tudo eu digo que é normal, mas a gente não pode normalizar falando assim, é assim mesmo, o paciente sofre, vamos deixar. Deixa pra lá, né? Então, acho que é mais ou menos isso. O que você, assim, por fim a gente já falou de tudo isso, mas pra gente finalizar essa conversa, o que você espera de benefício realmente no todo com sua abordagem com o paciente oncológico? Essas vivências disruptivas a partir de um diagnóstico, um tratamento, elas falam de um processo de transição psicossocial de quem eu era e quem eu preciso me tornar depois disso. E não é fácil. Tem muitos pacientes que inclusive falam, eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida de volta. Não vai voltar e nunca volta, independente da doença, né? A gente carrega as nossas experiências para frente, mas quem eu era e quem eu me torno. E aí o que eu espero é que essa pessoa, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as dificuldades, né, ela consiga olhar para aquela vivência, né, passar por aquela vivência com o mínimo de perdas possível, porque as perdas vão acontecer, mas que ela consiga ressignificar a vida. Olhar assim, e não é fazer do câncer só assim, eu aprendi a viver melhor, eu me tornei uma pessoa melhor a partir do câncer, porque nem sempre isso acontece. Ela vai ser o que ela é, né? Mas ela pode ressignificar a vida. Ela pode olhar e redimensionar dizendo, puxa, talvez eu não desse tanto valor,
talvez eu descansasse pouco, eu trabalhasse muito, e aí cada um vai ressignificar a partir do que é possível, né? Todo sofrimento ele pode ser enfrentado se a gente conseguir atribuir sentido. Qual é o sentido da vida para aquela pessoa, né? Ela estava conseguindo iluminar aquele sentido que o coração fica pulsando mesmo, né? Eu acho que o trabalho psicológico final é que ela consiga atravessar essa rua com o mínimo de danos possível e que consiga ressignificar, olhando para esse sentido que a vida tem e até o sentido que o sofrimento tem na vida de cada um, né? Nossa, é uma coisa assim, você vê o quanto que é impressionante e é importante realmente um trabalho desse, porque num bate-papo que a gente está aqui, eu mesmo já passo a olhar de novo todas as coisas, todas as nossas práticas e tudo que a gente faz, enfim, é uma coisa que realmente emociona, porque a gente sabe o tamanho da carga realmente também emocional que é trabalhar na área da oncologia. A gente aprende a ressignificar, também é uma palavra que eu gosto muito, é ressignificar. A gente aprende a ressignificar muita coisa, é um aprendizado realmente diário. E ter um profissional, realmente um psicólogo atuando nessa área, tanto para os pacientes, auxiliando também quem trabalha na área, né? É uma coisa que faz total diferença. E realmente é um prazer estar conversando com você aqui e falar sobre esse assunto com vocês, porque acho que está mais do que evidenciado a importância da gente ter um profissional desse gabarito cuidando de um paciente oncológico, de olho na equipe também, mas a gente vai complementar esse assunto no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando esse projeto super bacana. E a gente se vê no próximo vídeo. Débora, obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Fica para a próxima, a gente complementa esse assunto. Tchau, tchau. Tchau.